Fala pessoal, beleza? Galera, vamos começar aqui nossa brincadeira, ok? Aula 1 sobre Python, reta final, perfeito? Pessoal, nós vamos tratar então de 3 tópicos iniciais. Uma introdução, a parte de conceituação e sintaxe, ok? Nós vamos iniciar a nossa jornada, ok? Trabalhando esses pontos principais, porque aqui, galera, dentro dessa apresentação, nós temos um item muito importante, a indentação. Já fazendo um spoiler para vocês, perfeito? Vamos lá. Pessoal, vamos ver os seguintes tópicos nesta apresentação. Introdução, conceituação, por que usar Python, objetivos, onde pode ser usado, perfeito? Exemplos de programas escritos em Python, exemplos do uso do Python com várias empresas, ok? Questão de concursos, que é importante, primordial, né? Aliás, questão de concursos que são primordiais. Sintaxe, a indentação, como eu falei para vocês, é um item muito importante para vocês. É um ponto aí, foi cobrado pelo CESP, porém, pessoal, nós temos que ter essa grande cuidado em relação à indentação no Python do que em outras linguagens de programação. Nós veremos por quê, beleza? Comentários, questão de concursos. Depois, pessoal, no finalzinho lá, teremos todas as questões que nós vimos na apresentação reunidas lá no tópico, lá na parte da seção de questões da aula, para que vocês possam depois tentar fazer em casa, ok? Brincar ali, responder, e depois disso teremos o gabarito dessas questões, que aí vocês podem conferir se vocês acertaram as questões, lembrando do que eu tinha explicado para vocês, beleza? Então, fica aí para vocês como uma brincadeira. Também nossas referências, beleza? Uma introdução e conceituação. Pessoal, Python é uma linguagem de programação de alto nível. O que isso significa? Significa dizer que essa é uma linguagem que ela se aproxima mais da linguagem humana, ok? São termos lá em inglês que você sabendo um pouquinho de inglês, você já entende ali, por exemplo, while, if, ok? Então você print. Então você pode ver que várias palavras-chave da linguagem de programação Python, assim como outras linguagens de programação de alto nível, como Java, por exemplo, PHP, JavaScript, são linguagens que se aproximam mais da linguagem humana. Quanto mais se aproximam da linguagem humana, mais elas são, ok, de alto nível. Quanto mais a linguagem se aproxima da linguagem de máquina, ou seja, aquela linguagem que a máquina, o processador pode entender, que no caso é uma linguagem formada por 0 e 1, ok? Quanto mais está próxima disso, mais é uma linguagem de baixo nível, perfeito? Então tá aqui. Ok, pessoal? É uma linguagem que possui uma sintaxe que se aproxima da linguagem humana. Pessoal, ela é interpretada, ok? Aqui nós temos que entender que há uma diferença entre interpretação e compilação. Compilação, eu passo por um processo, o meu programa-fonte beleza? Traduzido para, no caso, eu estou aqui colocando um resumo, beleza? Porque nós temos várias etapas aí importantes da compilação. Mas, pessoal, resumindo, é uma tradução da sua linguagem, aliás, do seu programa em uma linguagem de alto nível para uma linguagem de máquina. Então, você vai ter dois arquivos, um arquivo que é o seu programa escrito, codificado em uma linguagem de alto nível, beleza? E ele é traduzido para uma linguagem de baixo nível, que o processador possa entender para que ele possa executar o programa, beleza? Isso é compilação. Só que Python, pessoal, assim como, por exemplo, JavaScript, PHP, ASP, são linguagens interpretadas. Então, o interpretador vai ler linha por linha, ok? E vai fazer a execução. Então, é como se você pegasse cada linha e toda vez que você quisesse fazer com que o seu
programa em Python seja executado, ele vai ser interpretado, ou seja, de novo, vai ser lido linha por linha no seu programa. O processo de compilação, ele já é tipo, meio que mais rápido, porque você passa de a primeira parte é mais lenta, né? Porque você tem que passar de um programa de uma linguagem de alto nível para de baixo nível. Depois que passa para esse lado aqui, pronto. Aí, toda vez que você for executar seu programa, você executa esse programa que está traduzido. Porém, pessoal, na interpretação nós temos esse tipo de coisa. A gente não tem essa tradução, ok? A gente não tem um programa final traduzido. Nós temos ainda somente um programa-fonte com uma linguagem de alto nível que toda vez que você executar seu programa, o interpretador vai ler linha. Toda vez que você executar seu programa em Python, cada linha será lida na forma sequencial pelo interpretador, beleza? Por isso que ela é uma linguagem interpretada. Espero que tenham ficado claro para vocês, mas galera, pesquisem sobre a questão de interpretação e compilação. Eu fiz aqui apenas um resumo, porque que nosso foco é tentar entender como é que é o Python de uma forma geral, beleza? Como é que ela pode ser cobrada para vocês em concursos, sendo concursos na parte de TI específico ou não, ok? Porque várias situações o Python está sendo cobrado também em vários outros concursos aí que não sejam para TI especificamente, beleza? Então, pessoal, suas instruções são lidas e executadas por um interpretador, beleza? Depois disso, pessoal, nós temos o seguinte, que é uma linguagem de programação imperativa, onde você vai citar, né, você vai colocar as ações, imprima, leia, né, print, se isso, alguma coisa, então faça isso. Então, são questão de você orientar por ações. Só que também, galera, a linguagem de programação, aliás, continuando aqui, só para a gente ler o último tópico, né? Onde a computação é vista como uma sequência de instruções que manipulam valores de variáveis. Pessoal, no decorrer do nosso curso, né, no decorrer do que eu estou mostrando para vocês, eu vou mostrar vários exemplos de código. Não se preocupem, eu vou explicar direitinho para que não fique uma coisa muito corrida. Eu quero que vocês entendam que vocês podem fazer um conjunto de ações programando em Python, na sintaxe de Python, com as palavras-chave do conjunto ali da linguagem de programação Python, beleza? Para que você possa criar seus programas. Então, esse sequenciamento de ações que vocês citam no programa de vocês é essa questão de imperatividade, de você definir as ações, beleza? Vou mostrar direto, assim, vários exemplos interessantes para que a gente não possa não ficar apenas em teoria, porque aqui eu gosto sempre de trazer uma teoria, uma prática e com isso é cobrado em concursos, beleza? Ok? Por mais que seja um curso de reta final, é bom que a gente veja pelo menos um pouco de prática para a gente poder entender ali alguns exemplos, perfeito? Ok, galera, vamos lá. Pessoal, também é uma linguagem de programação orientada a objetos, onde você pode trabalhar com classes, objetos, herança, perfeito, ok? O SESC não trabalhou tanto assim, não explorou muito esse ponto, mas é bom a gente ter pelo menos alguns exemplos para a gente poder entender e ficarmos preparados para caso ela possa cobrar. É uma linguagem também funcional, que é quase a mesma coisa ali de imperativa, né? Que é a questão de você criar funções, de você criar ações, então é bem interessante. Então você tem a questão de avaliação de funções matemáticas para evitar estado ou dados mutáveis. E de tipagem dinâmica e forte. Pessoal, Python é uma linguagem de programação que você não precisa declarar, não tem uma questão de declaração da linguagem das variáveis, né, declaração de variáveis. Porém, nós vamos estudar isso mais na frente. Por enquanto aqui, pessoal, fique na cabeça de vocês que Python é de tipagem dinâmica e forte.
fortemente tipada e dinamicamente tipada. Ok? Porque no caso, por exemplo, dinamicamente é porque uma variável ela pode receber um valor inteiro, beleza? Lá no início lá do seu programa, mas na frente ela pode receber um valor float, por exemplo, ou uma string. E aí ela tem essa dinamização de poder receber vários tipos de dados. Mas vamos ver isso, pessoal, com mais calma, perfeito? Mais na frente. E de tipagem forte, onde é necessário que você possa trabalhar operações, pessoal, com tipos específicos. Aí eu vou explicar isso mais na frente, porque a tipagem fortemente tipada acaba sendo difícil de eu explicar agora para vocês, porque eu vou estar atropelando e vocês não vão entender um pouco sobre isso. Mas mais na frente eu vou explicar certinho, beleza? E com exemplos principalmente, né? Pô, professor, tem que ser com exemplo também, né? Pessoal, por que usar Python, né? Galera, Python possui uma enorme simplicidade. Eu já dou aula de Java, então o pessoal me conhece muito pelas minhas aulas de Java. Quando eu comecei a fazer cursos de ciência de dados, ok? Nós trabalhamos no curso, né? A gente trabalha com painéis, a gente trabalha com notebooks, né, lá aquele Jupyter Notebooks, e a gente nós utilizamos Python. Pessoal, o Python em relação ao Java é muito menos verboso, poucas linhas representam várias da linguagem Java para fazer a mesma coisa. Então, sua simplicidade reduz a manutenção de programa, suporta módulos e pacotes, então são vários módulos e pacotes que vocês podem estar aí adquirindo, que você possa utilizar para incrementar os seus programas, que encoraja a programação modularizada e reuso de códigos. Então isso é um tema muito importante, ok? Reusabilidade. É uma das linguagens que tem mais crescido devido à sua compatibilidade, roda na maioria dos sistemas operacionais, ok? E sua capacidade de auxiliar outras linguagens de programação. Tanto, pessoal, que, por exemplo, se não me engano, acho que é o YouTube, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele foi escrito em Python e outras linguagens de programação. Então, temos aí a gente pode trabalhar com essa integração de linguagens, ok? É uma linguagem mais popular para análise de dados, como eu falei para vocês, ok? Que conquistou a comunidade científica. Opa, só vou botar aqui, galera, né? Acabei passando direto. Mas é o seguinte, pessoal, para o cientista de dados, para que ele não possa ter que aprender uma linguagem de programação com todos aqueles detalhes, por exemplo, como uma linguagem de programação Java, Python, por exemplo, se tornou uma opção muito boa, porque no caso eles não precisam ter tanto assim. É uma linguagem, como eu falei para vocês, está aqui no slide. É uma linguagem simples, a sua sintaxe é simples, é enxuta, ok? Com poucas linhas você faz a mesma coisa que você faz com a linguagem de programação Java e tudo. E também tem a questão da utilização de módulos, né, que você pode também importar aí nos seus projetos de análise de dados, de ciência de dados. Então, acabou conquistando aí vários profissionais nessa área de ciência de dados. Por isso que no edital de vocês vem o seguinte, né? API, aliás, Python, linguagem R e API. Então vocês podem ver que essas duas linguagens, Python e R, são bastante utilizadas na ciência de dados. E o Python, pessoal, ele está conquistando cada vez mais esse mercado, beleza? Então, simbora. Bom, pessoal, quais são os objetivos? Python é uma linguagem de propósito geral, ok? Busca dados em banco de dados. Ele também lê uma página na internet, exibe graficamente os resultados, cria planilhas, entre outras ações. Por isso ele está conquistando aí vários itens. Eu já ministrei uma palestra falando sobre a questão das linguagens de programação, ok? As mais aí recomendadas em 2020.
Se não me engano, pessoal, Python era a primeira linguagem sendo aí recomendada pelos profissionais, ok? A Python possui vários módulos, como a gente tinha falado, para você realizar várias tarefas, que encorajam o pessoal, os desenvolvedores, a utilização, ok, de reuso de código, beleza? Então vamos lá, galera. Onde pode ser usado? Galera, aqui é interessante. Desenvolvimento de aplicações web é o primeiro ponto, né, um dos principais. Você também pode fazer aplicações desktop com interface gráfica de usuário, perfeito? Também é utilizado, pessoal, para você desenvolver aplicações para pequenos dispositivos móveis, ok? Então, aplicações web, aplicações desktop e aplicações para pequenos dispositivos móveis, como celulares, perfeito? Ciência de dados, como eu falei para vocês, e inteligência artificial. Então, vejo que nós temos aí vários pontos interessantes, beleza? Pessoal, exemplos de programas escritos em Python, nós temos aí o Dropbox, o Reddit e o Instagram, ok? Bom, exemplos de uso aí de algumas empresas, o BitTorrent começou como um programa Python, a NSA, Agência de Segurança Nacional lá nos Estados Unidos, aplica o Python para análise e criptografia de inteligência. O YouTube, como eu falei para vocês lá atrás, né, foi desenvolvido com Python em outras linguagens. O Google, por exemplo, ele baseou seu sistema de busca em Python. Perfeito? Bom, questão, galera. Esse ponto é que eu acho muito bacana. Acerca das linguagens de implementação de regras de negócio, julga os itens que se seguem. O paradigma de orientação a objetos é amplamente utilizado em várias linguagens, tais como Java, como está aqui, né? Java é compilado em bytecode e executa em uma máquina virtual JVM. Pessoal, até esse ponto, beleza. Não vou aqui exigir de vocês esse conhecimento, porque eu falo assim, professor, mas aí, tipo, como é que eu vou marcar e tal? Pessoal, nesse ponto aqui, não se preocupe que quando for para vocês, se tiver Python no edital de vocês e não citarem Java, eles não vão cobrar dessa forma não se preocupem, aqui tá ok, até esse ponto tá ok, perfeito. Confie em mim, até esse ponto nós temos aí uma compilação do seu programa feito em Java para bytecode. E esse bytecode, pessoal, ele é como se fosse uma linguagem intermediária. E esse bytecode ele é interpretado em várias plataformas, beleza? Não vou entrar aqui em detalhes porque senão foge o nosso foco. Mas vamos analisar o ponto onde nós temos o Python. Esse é o nosso foco, beleza? C++ apresenta um bom desempenho ao unir características de alto e de baixo níveis. Também aqui, beleza. Vamos para frente. O nosso foco é o terceiro item. Python, Ruby e PHP, beleza? Podem ser utilizados para o desenvolvimento web, mas sem aplicações, beleza? Mas sem aplicações para dispositivos móveis. Galera, o que eu falei para vocês, o que eu disse para vocês, o Python pode ser utilizado para desenvolver aplicações web, como está aqui na questão. Abstraiam o Ruby e PHP, ok? Vamos ficar somente com Python, que é o nosso foco. Python pode ser utilizado para você desenvolver aplicações web, beleza? Para desenvolver aplicações desktop, com interface gráfica do usuário, ok? E também para aplicações para dispositivos móveis. Então, pelo menos esse item faz com que a questão esteja errada. Mas ainda está sendo bem utilizado em ciência de dados e inteligência artificial. Beleza, pessoal? Ok? Bom demais. Com relação aos sistemas de suporte, decisão e gestão de conteúdo, julgue os próximos itens. Julgue o próximo item. A linguagem Python e seu interpretador estão disponíveis para mais diversas plataformas. Beleza, pessoal? Python ela é uma linguagem interpretada.
Toda vez que você for executar o seu código Python, ele vai ser interpretado, ele vai ser lido e executado pelo interpretador. Para que seja usado em um determinado sistema operacional não suportado, é possível gerar o Python a partir do programa fonte utilizando o compilador C. Nesse caso, o código-fonte é traduzido para o formato bytecode, que é multiplataforma e pode ser distribuído de forma independente. Pessoal, aqui essa questão está certa, ok? Eu tentei procurar aqui um item que pudesse embasar, mas vamos explicar o seguinte, vamos fechar aqui com vocês em relação ao que o César perguntou. Python é uma linguagem interpretada, beleza? Isso aí já debatemos, beleza? Bom, deixa eu estava só que vendo aqui a questão da quantidade de horas okay? de tempo nossa aula. Então, pessoal, é uma linguagem interpretada, perfeito, e ela pode ser rodada em várias plataformas, né? Ela pode ser o código Python pode ser executado em várias plataformas. Agora, para um determinado sistema operacional que não tenha suporte ao Python, você pode fazer vamos dizer assim, não seria uma gambiarra, né? Eu não queria falar gambiarra, mas você pode contornar de uma seguinte maneira. É possível gerar o Python a partir do programa fonte utilizando o compilador C. Então, o seu código Python vai gerar um bytecode, pessoal, do mesmo jeito lá do Java. E esse bytecode, pessoal, ele pode ser, então, interpretado em várias plataformas. Beleza, pessoal? Então, vamos fechar da seguinte maneira. Interpretação Python em várias plataformas. As que não possuem suporte, você pode utilizar esse artifício do uso do compilador C. Ok? Simbora, pessoal. Acerca das linguagens de programação, julgue os itens subsequentes. Assim como o Perl, o Python e o .bat do DOS, o Shell Script é uma linguagem interpretada. Pessoal, vamos abstrair os itens Perl, .bat do DOS e Shell Script. Por quê? Porque o nosso foco é Python. Python é uma linguagem interpretada? Sim, ok? E aqui a questão está perguntando sobre o Shell Script. Eu somente trouxe porque citou Python, mas não se preocupe que, como eu falei para vocês, não é dessa forma que é cobrar para vocês as questões sobre Python. Eles não vão trazer outras linguagens quando você tem no seu edital somente Python, R e API lá na parte de programação. Ok? Eles vão fazer perguntas sobre o Python em si. Aqui é somente para a gente poder entender a parte de introdução e conceituação do Python. Python é uma linguagem interpretada, assim como exemplos desses outros itens que estão aqui na nossa questão. Beleza? É somente para vocês entenderem aí, para a gente poder bater o martelo em cima da interpretação da linguagem interpretada Python. Bom, pessoal, chegou a parte da sintaxe. E um importante item para Python é a indentação. Beleza? É a indentação. Galera, refere-se ao espaço no início de uma linha de código. Indentar. E vou mostrar para vocês em forma de código, perfeito? Pessoal, a indentação em Python, ela é super importante e ela pode ocasionar erros se você utilizar de forma incorreta ou até mesmo deixar de utilizar. Então o seu código não vai rodar. O contrário, a indentação em outras linguagens de programação acaba sendo algo mais para a organização do seu código. Não tem, vamos dizer assim, interferência na execução ou não do seu código. No Python, sim. Se você utilizar de forma incorreta ou até mesmo não utilizar em situações que é exigido, então o seu código não vai rodar. Ele vai ter um erro. Beleza? Ele não vai rodar. Tenham isso em mente. A indentação em Python é muito importante. E aí, pessoal, nós temos o seguinte. A indentação em Python é usada pela linguagem de programação para indicar um bloco de código. A indentação em outras linguagens de programação, galera,
é usado apenas para legibilidade, é usado apenas para a organização do seu código. Olha só, né, como eu falei para vocês, isso é importante, pessoal, super importante. Olha só, x é igual a 15, recebe 15. Então eu estou ali criando uma variável e colocando o valor 15 para a variável x. Y recebe 10, beleza? E eu faço o seguinte, se x for maior que y, dois pontos. Pessoal, nós vamos estudar a parte de estrutura de controle mais na frente. Aqui é só para você entender o seguinte, que esses dois pontos está exigindo que eu cite um conjunto de instruções dentro, ali que fica na delimitação do if. Como é que eu sei que para Python, pessoal, aquelas linhas estão dentro do if? Eu faço uma indentação, como se fosse uma tabulação. Pessoal, somente abstraio, porque aqui eu estou utilizando o padrão dos slides, então tirem esses símbolos aqui, eles não existem em Python, ok? É como se fosse o seguinte, sem indentação para x igual a 15, sem indentação para y igual a 10 e sem indentação para se x maior que y, dois pontos. Quando eu quebro a linha, eu tenho que indentar, fazer uma tabulação, e eu faço print x é maior que y. Ou seja, se x for maior que y, então eu quero que imprima isso no console do usuário. Beleza? Agora, se eu tenho o seguinte, se eu não tenho nenhuma indentação para x igual a 15, nenhuma para y igual a 10, nenhuma para if x maior que y, dois pontos, beleza. Ele está da mesma forma que o exemplo, né, as três primeiras linhas do exemplo correto. Porém, pessoal, eu não coloquei indentação abaixo do if x maior que y. Eu não coloquei indentação. Com isso, isso gera um erro no seu código, beleza? Isso fará com que o seu código não execute. E vai dar erro, pessoal. A indentação, pessoal, novamente, vou até aqui abrir para vocês o seguinte. A indentação no Python, ela é importante, ela é exigida nas situações que nós queremos que aconteça, por exemplo, dentro de uma estrutura de controle, beleza? Se você não utilizar, se você utilizar da forma incorreta, ou até mesmo deixar de utilizar como foi no caso do exemplo com erro, o seu código não vai rodar. Em outras linguagens de programação, a indentação é meramente para você organizar o seu código e deixar ele mais bonitinho, bonitinho não, mais organizado para você dar manutenção, né? Que também, convenhamos, código sujo demais é difícil você dar manutenção, mas, galera, a indentação no Python é importante, é muito importante e pode fazer com que o seu código não rode e tenha erro, beleza? Ok? Fechou? Fechou, galera, isso aí, deixa eu só voltar aqui, porque aí é importante, né, pessoal? Olha só um outro erro, galera. Bom, eu tenho o seguinte, a mesma coisa, né, as duas linhas aqui são iguais, e até mesmo iguais, ok, lá no nosso, até mesmo lá dos exemplos que nós vimos no slide anterior. Pessoal, se x maior que y, dois pontos, e indentação, ou seja, a tabulação, né, do enter e faço a tabulação, beleza. E aqui eu tenho, pessoal, outra, assim, praticamente uma outra estrutura de controle utilizando o if, ok? E no caso aqui, pessoal, eu fiz duas tabulações. Agora veja o seguinte, eu posso, perfeito, utilizar uma tabulação, ok? Joguei, né, mais para frente. Agora eu posso utilizar duas tabulações aqui, duas, ok? Vejam que eu estou em estruturas diferentes. Eu tenho uma estrutura, a primeira estrutura, eu fiz uma tabulação apenas simples, com uma tabulação apenas, uma indentação.
Na segunda estrutura, eu fiz duas tabulações. Contanto que eu siga essas duas tabulações nas outras instruções que possam estar dentro do if, beleza. Olha um exemplo incorreto, ok? Com erro. Aqui é a mesma coisa, x igual a 15, y igual a 10, se x maior que y, 2 pontos, tabulação. Beleza, aqui está ok, pessoal. Mas aí, a outra linha que deveria estar dentro do if x maior que y, eu fiz duas tabulações, duas indentações. Então, para o Python, é como se esse carinha aqui de baixo fosse filha, né, fosse uma instrução complementar, aliás, abaixo dessa aqui, né, como se fosse uma instrução, era como se fosse uma instrução que fosse exigida pela instrução de cima. E não é, pessoal. A instrução de cima é uma instrução simples, print alguma coisa. A instrução abaixo é print também. Ou seja, ela não exige que você faça uma indentação da próxima instrução, como acontece aqui do if x maior que y, 2 pontos. Então, o que acontece, pessoal? Está com erro, porque eu coloquei uma indentação a mais. Eu deveria colocar todas as instruções que devem estar dentro do if x maior que y, 2 pontos, devem ter a mesma indentação. Se eu tivesse um if dentro de outro if, ok? Aí sim, aí eu teria esse hífen aninhado, esse hífen lá dentro teria a mesma tabulação, a mesma indentação desse print aqui. Porém, a instrução desse if interior teria aí maior recuo, perfeito? Ok? Então, pessoal, a questão da indentação, de você organizar o seu código dentro do Python, ele é algo exigido quando necessário, beleza? Ok? Se você utilizar de forma incorreta, vai dar algum tipo de erro, beleza, pessoal? Pessoal, comentários, no caso, você pode indicar os comentários de um código. Comentários nada mais são do que informações sobre o seu código, onde você pode colocar, onde você pode representar metadados do seu código, ou seja, dados, né, metadados, são informações sobre o seu código. Então, dentro do Python, você utiliza o caractere cerquilha, ou o jogo da velha, né? Pode ser usado para explicar um código, tornar o código mais legível, ou até mesmo, pessoal, você pode evitar a execução de um código específico. Por exemplo, aqui eu estou comentando o meu código. Comentário, aqui o cerquilha, a string será impressa no console do usuário. Print, curso de Python. Print, reta final. E eu posso colocar um código, um comentário do lado aqui do meu código. Isso aqui será executado, mas o que está aqui depois da cerquilha não será. Eu posso comentar mais uma vez, comentando uma linha de código. Aí, pessoal, eu posso fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha aqui, essa instrução. O que isso significa? Que eu não quero que o interpretador leia e execute essa linha. Quando eu tenho um comentário, ele somente vai ler e vai para frente. Ele vai ler e interpretar, ele vai ler e executar as próximas linhas. Então, ele vai ignorar esse cara e vai para a próxima. Aí ele vai fazer o seguinte, tem um cerquilha? Não. Print, desenvolvimento de sistemas. Beleza. O que vai ser impresso lá no console do usuário? Curso de Python, reta final, desenvolvimento de sistemas. Beleza? Questões. Galera, aqui é uma questão do Quadrix. Nós temos vários comentários. Olha aí o cerquilha. Onde tiver cerquilha, pessoal, é comentário, perfeito? Não vou entrar no código porque não é o nosso foco. Vamos aqui aprendermos Python, construindo nosso conhecimento, ok? Entre eu e você, nós vamos construindo aqui nosso conhecimento e à medida que a gente for conhecendo mais, a gente vai cometendo mais essas questões com código. Mas por enquanto, só foquem aí nas cerquilhas, né?
Com relação à execução do código acima da linguagem de programação Python, joga o próximo item. O caractere cerquilha usado na linha 2, na linha 1, na linha 2, linha 6, 11, 8, 7, indica um comentário. Perfeito, galera. Indica um comentário. Não tem o que falar. É só isso e um abraço, né? Julgue o próximo item relativo às noções da programação Python em R. Considere o programa a seguir na linguagem Python. Se 5 maior que 2, aí ele está utilizando aqui chaves. Print, true, chaves. Galera, se esse código, se ele falasse que era Java, estaria certo, né? Mas, também como eu falei para vocês, pessoal, aqui ele não está exigindo de você que você saiba Java. Então, abstrai isso. Para Python, isso é uma sintaxe correta? Primeiro que não, né? Nós vamos estudar com mais calma a estrutura de controle if, e nós sabemos que para utilizar o if, por exemplo, seria o seguinte: se 5 maior que 2, 2 pontos, depois tabulação e indentação, print true. Então, o que faz com que o interpretador saiba quais são as instruções que estão dentro do if é a tabulação, é a indentação. Eu sempre falo tabulação, mas, pessoal, quando eu falar tabulação, leia, entendo indentação. Então, para que o interpretador saiba que as instruções que estão dentro, do if são as indentações. Então, pessoal, esse código aqui está totalmente errado em relação a Python. Totalmente errado em relação a Python. Olha só. O código correto seria esse aqui, ó. Se x é se 5 maior que 2, 2 pontos, print true. E aí o resultado da execução seria isso, beleza? Então, pessoal, aí ele fala, beleza? Ali é para você considerar o código. Aí ele fala, a sintaxe do programa está correta e quando executado, ele apresentará o seguinte resultado, true. Pessoal, não porque ele citou Python. Se ele falou assim, olha, para Python, isso está correto? Não está. Não será executado, pessoal. Então é um erro. A sintaxe do programa para Python não está correta. O programa não será executado. Se fosse Java, beleza. Mas para Python não. Beleza? Para Python, pessoal, nós não utilizamos lá as chaves para delimitar um bloco dentro lá do nosso instituto de controle ali do if, por exemplo. Beleza, pessoal? Olha outro erro. Aliás, desculpa. Eita, deu um spoiler, né? Desculpa, galera, desculpa. Perdão. Olha uma outra questão que cita o seguinte. Considere o programa a seguir na linguagem Python. Letras igual, P e F, strings, né? Para X em letras, olha só aqui, chaves, print. Ah, professor, mas eu não tenho ainda conhecimento para poder entender se isso está certo ou não. Pessoal, somente veja o seguinte, nós não utilizamos para a delimitação do bloco do for, que é uma outra atitude de controle, agora de repetição, nós não usamos, as chaves para delimitar o bloco do for, e sim as indentações. E as indentações são importantes para Python. Então, galera, nós temos o seguinte, o código correto, ao invés de você fazer igual, que no caso ali é um operador de comparação, nós temos apenas igual. Letras recebe esse array de strings P e F. Para X em letras, imprima. Quando eu vou executar esse código, será P, na outra linha, F. Beleza? E ele fala o seguinte, a sintaxe do programa está correta, não está, gabarito errado, e quando executado, não será executado, ele apresentará o seguinte resultado, P e F na mesma linha, ou seja, vários erros. Então essa questão está totalmente errada, ela não será executada, esse programa,
e não está correta segundo a sintaxe, não está correta segundo o Python, e o programa não será executado. Beleza, pessoal? Somente para a gente poder entender de uma maneira mais tranquila. As terminações de linha em ASCII, pessoal, podem ser usadas em arquivos-fonte na linguagem Python da mesma maneira e independente de plataforma. Pessoal, aqui está ok porque o ASCII ele é um código, né, de letras, números, símbolos, que é universalmente utilizado, beleza? Para você indicar que há uma quebra de linha, você pode utilizar o ASCII, até mesmo porque você pode criar os seus programas em Python somente com um Notepad, por exemplo. Python é uma linguagem livre de alto nível. Perfeito. Orientado a objetos. Ok. De difícil leitura. Não, pessoal. Ela é de alto nível, ela não é de difícil leitura. Se você conseguir entender a sintaxe bonitinha, ela é tranquila de você entender. Pois não permite a indentação de linha de código. Como assim que não permite? A indentação é importante e é exigida pelo Python. Então, questão totalmente errada. Python é uma linguagem livre de alto nível, orienta objetos, de fácil leitura e exige sim a indentação de linhas de código. Beleza? Então, aqui as questões da nossa aula, galera. Ficamos aí com uma aula grandinha, vamos dizer assim. Mas espero que vocês tenham adquirido, ok? Algumas dessas informações que são bem importantes. Perfeito? E é isso, galera. Bom, começamos aqui nossa brincadeira. Teremos muito mais coisas pela frente e espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal. Forte abraço.